Olá, pessoal, boa tarde. Sou eu aqui novamente com vocês, professora Leandra. E hoje, o objetivo da nossa aula é falar ainda sobre a matéria, tá bom? Então, nós ainda estamos aí na sequência didática número 15, tá? E vamos falar hoje sobre matérias, propriedades específicas, tá? Então, nós estudamos na última aula as propriedades gerais da matéria. E hoje nós vamos falar das específicas. Lembrem-se, as gerais são aquelas que são comuns, né, para os vários tipos de matéria. E as específicas, como o nome diz, específicas, são aquelas que são exclusivas de determinados tipos de matérias, tá? Então é dessas que nós vamos tratar hoje, ok? Muito bem. Então, né, nós hoje vamos falar sobre as propriedades específicas da matéria, tá? Então, essas propriedades específicas, elas são divididas em 3 tipos. E como eu disse, são exclusivas e particulares. E pelo fato de elas serem exclusivas, eu consigo identificar os materiais por essas propriedades específicas. Então, nenhuma outra matéria vai ter aquele mesmo valor ou aquela mesma característica, tá? Aquela mesma propriedade, porque elas são propriedades específicas. E elas são divididas em 3 grupos: organolépticas, desculpa, que são as propriedades que são percebidas pelos nossos órgãos dos sentidos. Então, cheiro, né, que é o odor, o sabor, a cor, o brilho, a textura, tá? São exemplos de propriedades organolépticas. As propriedades físicas, né, são ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tá? Dureza. São exemplos aí de propriedades físicas. E propriedades químicas, que é aquela capacidade que determinada substância tem, determinada matéria tem, de sofrer transformações químicas, ok? Então é sobre isso aí que nós vamos estar falando hoje, tá? Vamos iniciar falando das propriedades organolépticas. Essas propriedades aí, como o nome diz, né, organo, são aquelas propriedades que nós conseguimos perceber com os nossos órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, a cor, tá? Então, determinados materiais têm cores diferentes, né? Por exemplo, se eu pegar a barra de ouro, ela vai ter essa cor dourada. Se eu pegar uma moeda de prata, já vai ter uma cor diferente. Se eu pegar uma moeda, um objeto feito de bronze, já vai ter uma cor diferente. Então, diferentes materiais possuem cores diferentes, tá? Então, essa daí, a cor, é uma propriedade organoléptica. O brilho, tá? Então, alguns materiais, eles são capazes de refletir a luz. E aí, essa capacidade ela é diferente para os vários tipos de materiais. Então, o brilho dos materiais também é uma propriedade organoléptica, nós conseguimos perceber com os olhos, que são órgãos dos sentidos, né? Então, faz com que os corpos reflitam luz de uma maneira diferente. Então, por exemplo, esse metal reflete uma luz diferente desse cristal, por exemplo, tá? Então, essa propriedade é o brilho. Tá certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, só mandar aí no chat. Muito bem. Propriedades organolépticas ainda, né? Vamos falar do odor. O odor é aquilo que nós chamamos de cheiro, tá? Então, substâncias diferentes, elas podem ter cheiros diferentes, que são percebidos pelas nossas células olfatórias, tá? Então, aí eu coloquei, por exemplo, a pessoa sentindo o cheiro, né, de uma bebida, pode ser um chá, um café, sentindo o cheiro das flores, ó, tá? Então, essa substância que, né, desperta aí o nosso olfato, que nós conseguimos identificar com as nossas células olfatórias, são chamadas de substâncias odorantes, tá? Agora, aquelas que não têm cheiro, como por exemplo a água, né? A água não tem cheiro.
Então, essas aí nós chamamos de inodoras, tá? Que simplesmente não tem odor, não tem cheiro, ok? Então, coloquei esses dois exemplos aqui. A professora, pode ser um odor ruim? Pode ser um odor de lixo, ou de churume, né? Ou de comida estragada. Então, preste bem atenção, essas propriedades aí, por exemplo, o odor é uma propriedade que nos ajuda, muitas vezes, a identificar, né, se um determinado alimento é bom para o consumo ou não, tá certo? Então, são propriedades muito importantes que a matéria tem e que nos ajuda aí, né, na utilização dessa matéria, tá bom? Muito bem. A próxima propriedade organoléptica aí é o sabor. O sabor também, né, é uma propriedade que nos ajuda a identificar, por exemplo, se o alimento está bom para o consumo ou não, tá certo? O sabor é importante. Então, ele é a combinação de sensações de gosto e de aroma, né? É percebido pela gustação. Então, nós temos aí, né, vamos conseguir identificar o doce, o azedo, o amargo, o salgado, o umami também, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Mas é uma propriedade organoléptica da matéria. Bom, existem algumas substâncias que não têm sabor, como também não tem cheiro, né? A água é um exemplo. Ela é inodora, não tem cheiro, né? E insípida, não tem sabor, tá? Então, a água é uma exceção aí a essas duas propriedades, tá? Agora, o sabor, né, das substâncias ele é importante, como eu disse, né? Nós conseguimos identificar muitas vezes se o alimento está estragado ou não pelo sabor, além do aroma, tá? Bom, a outra propriedade organoléptica que tem aí, deixa eu botar aqui para cá minha câmerazinha. No caso, é a textura. A textura a gente vai conseguir perceber pelo tato, né? E aí a gente vai ter a texturas diferentes, lisa, ó. Então, aqui eu coloquei, tem alguns exemplos, né, de coisas que têm textura lisa, textura rugosa, tá? Textura macia, textura áspera, poderia ter ainda textura ondulada, tá? Então, as texturas, elas vão ser diferentes. Nós percebemos aí a textura com nossos órgãos do tato, né, com a nossa pele, tá? Então, a textura também é uma propriedade organoléptica. Bom, mas nós temos que ter cuidado com isso aí, tá? Nós não devemos usar as propriedades organolépticas para identificar substâncias desconhecidas. Então, se eu não sei o que tem no vidro, eu não devo provar, eu não devo cheirar. Por quê? Porque aquele material pode ser tóxico. Então, a gente jamais deve ingerir ou cheirar ou até tocar, tá? Em substâncias desconhecidas. Porque pode ser tóxico, pode ser corrosivo, pode, né, causar acidentes, tá? Então, se eu não sei o que é determinada substância, então não devo mexer, tá certo? Então, não devo usar essas propriedades para identificar nenhum tipo de substância desconhecida, tá bom? Muito importante isso aqui, gente. Temos que ter cuidado. Bom, agora eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre as propriedades físicas da matéria. E a primeira que tem aí é a dureza. Tá? O que é dureza? Dureza é a resistência que uma superfície oferece ao ser riscada por outro material. Então, eu coloquei aqui o exemplo do quadro, tá? O quadro negro, tá certo? Aquele quadro que a gente risca com giz, tá? Na realidade, o que acontece? O quadro, ele é mais duro que o giz. Então, quando você esfrega o giz no quadro, o giz risca. Não é o quadro que é riscado, o giz que está riscando, que o giz é que se desfaz, tá? Então, o quadro é mais duro que o giz, pois ele risca o giz que é desgastado, tá? E aí a gente consegue imprimir uma marca ali naquele quadro, né? Escrever ou desenhar, tá certo? Então, é isso que acontece. E aqui, ó, a substância, para vocês saberem, né, mais dura que se conhece é o diamante, tá? E o diamante é usado para cortar ou para riscar materiais como vidro, tá certo? Então,
é a estrutura mais dura que existe. Quando eu digo isso, eu digo que o diamante é a estrutura mais resistente de ser riscada que existe. Tá bom? Então, é isso que significa dureza. Resistência de ser riscado por outro material. Então, se eu tentar riscar o diamante com metal, com vidro, com qualquer outra coisa, o diamante não vai ser riscado, ele vai riscar o outro material. Tá bom? É isso que significa a propriedade da dureza, tá? A resistência que o material oferece de ser riscado. Ótimo, vamos lá. Continuando as propriedades físicas, agora nós vamos falar do ponto de fusão, tá? Só lembrando, porque nós vimos isso lá no nivelamento. Depois, quando a gente falou de ciclo da água, nós vimos as mudanças de estado físico da água. E talvez pode ser que vocês não se lembrem mais do que é fusão. Nós vamos voltar aí nessas mudanças de estado físico mais na frente, tá? Mas eu já quero, já preciso, na verdade, introduzir para vocês o conceito de ponto de fusão, tá? Só lembrando, o que é fusão? Fusão é a passagem, a mudança de uma substância de estado físico sólido para o estado físico líquido. Isso é fusão, tá? Então, o que acontece? Quando eu mudo a temperatura de uma substância, tá? Que está no estado sólido para o estado líquido, em uma determinada pressão. A gente não está levando em consideração a pressão aqui por enquanto, tá? Mas essa mudança tem que ocorrer numa determinada pressão. Então, quando eu falei do ciclo da água, eu dei o exemplo do gelo, né? Quando eu falei de mudanças de estado físico da água. Eu falei assim, que o gelo, ele começa a se transformar em água, da forma líquida, tá? Quando a temperatura fica igual a 0 graus Celsius. Então, aí, nesse caso, né, eu vou ter essa água mudando do estado sólido para o estado líquido, tá? O que acontece? O ponto de fusão da água, então, é 0 graus. Há uma atmosfera de pressão. Por quê? Porque nessa temperatura 0 graus é quando a água, o gelo, derrete e se transforma em água líquida, tá bom? Então, essa temperatura em que isso ocorre, a temperatura em que o gelo passa do estado sólido para o estado líquido, essa temperatura é que eu chamo de ponto de fusão. Então, para substâncias diferentes, tá? Esse gráfico aqui não é da água, tá bom? Para esse gráfico ilustra qualquer tipo de substância, vamos dizer assim. Eu tenho, né? Conforme eu tenho sólido, conforme eu aumento a temperatura desse sólido, ele vai tender a mudar de estado físico para o líquido, tá? Conforme eu aumento. O que acontece? Quando eu aumento a temperatura, eu vou aumentar o grau de agitação das moléculas e elas tendem a se afastar. E aí, quando elas vão se afastando, tá? É que ocorre a mudança de estado físico. No caso do sólido para o líquido. Essa temperatura em que essa mudança começa a acontecer é o que eu chamo de ponto de fusão, ok? Então, ponto de fusão nada mais é do que a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando da água, o que acontece? Aqui eu tenho, por exemplo, o gelo, tá? Que é água no estado sólido. Quando eu aqueço esse gelo, tá? Não precisa esquentar, basta tirar do congelador, por exemplo. Colocá-lo na temperatura ambiente. Se lá no congelador estava muito, muito frio, se eu coloco na temperatura ambiente, né? Já vai estar mais quente. Então, já estou aquecendo aquele gelo. O que acontece? Ó, as moléculas, elas estavam todas arranjadinhas dessa forma, bem bonitinhas, ó. E aí, quando eu forneço calor para esse sistema, essas moléculas elas começam a ficar agitadinhas. E aí elas vão se desorganizando, ó, e elas vão se afastando umas das outras. E aí, nesse momento, eu começo a ter, né, o gelo, que no caso é água do estado sólido, passando para a água no estado líquido, tá? Então, a temperatura em que isso está acontecendo é o que eu chamo de ponto de fusão, tá certo? Então, ao atingir uma determinada temperatura, que é o ponto de fusão,
A agitação das moléculas é tal que rompe essas ligações internas, ó, e elas começam a se afastar e ocorre a mudança de estado. Tá bom? Muito bem, muito bem. Então, olha só, gente. Continuando aí, então, né? O ponto de fusão, então, durante a fusão, a temperatura se mantém constante, pois o calor recebido é usado só para mudança de estado físico. É o que está mostrando nesse gráfico aqui, ó. Enquanto eu estou tendo a mudança de estado físico de sólido para líquido, eu estou com uma temperatura que é constante, ó, ela não varia. Por quê? Porque apesar de eu estar aquecendo aquele sistema, toda essa energia em forma de calor que eu estou fornecendo para esse sistema, por exemplo, se eu tenho gelo, né? Todo o calor que eu estou fornecendo para aquele gelo, ele está sendo usado apenas para que ocorra a mudança de estado do sólido para o líquido. Então, a temperatura se mantém constante. No caso, como é o gelo, né? 0 graus Celsius, tá? Que eu citei agora como exemplo. Como eu disse, esse gráfico não é para água, esse gráfico serve para qualquer substância, tá? Então, outra coisa que é interessante é o seguinte, olha, durante esse processo de fusão aqui, enquanto essa temperatura se mantém constante, eu vou ter uma mistura dessa substância de sólido e líquido, tá? Porque estou tendo a passagem da substância do estado sólido para o estado líquido. E essa temperatura, ela se mantém constante. Essa temperatura que se mantém constante é o que eu vou te chamar de ponto de fusão. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem também perguntar lá no chat, tá? Não tem problema, a gente responde lá. Bom, a próxima propriedade física é o ponto de ebulição. Ó, nós acabamos de falar que o ponto de fusão é a temperatura na qual, né, ocorre a fusão de uma determinada substância, passa do estado sólido para o estado líquido, né, que foi isso aqui, ó. O ponto de ebulição também é uma temperatura, tá, gente? Só que é a temperatura em que ocorre uma outra mudança de estado físico, que é do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando eu tenho uma determinada matéria passando do estado líquido para o estado gasoso, aquela temperatura em que isso acontece, eu chamo de ponto de ebulição. Ó, do mesmo modo que acontecia lá no ponto de fusão, é uma temperatura que é, ó, constante, tá? Ah, professora, se eu estiver falando da água, então olha só, a água, vamos começar lá no gelinho, né? Não, vamos começar aqui, ó. Se eu estou falando da água, se eu tenho água no estado líquido aqui, o que eu tenho que fazer para que a água entre em ebulição? Só lembrando, né? Ebulição é aquela vaporização, formação de vapor de água, no caso, muito rápida. Por quê? Porque eu tenho muito aquecimento. Então, se eu aqueço essa água e ela aumenta a sua temperatura e começa a liberar vapor de água, o que acontece? Nessa temperatura em que começou a liberar vapor de água, eu tenho ponto de ebulição. E essa temperatura é cerca de 100 a uma atmosfera de pressão. Tá certo? Então, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Substâncias diferentes, ferro, cobre, mercúrio e sei lá, outras substâncias, né, na natureza vão ter pontos de ebulições diferentes, porque é uma propriedade específica, tá bom? Então, consigo identificar a substância pelo seu ponto de ebulição ou pelo seu ponto de fusão também, tá bom? Vamos lá, então, continuando aí. Então, a ebulição é caracterizada pela passagem rápida do estado líquido para o gasoso, formando essas bolhas, ó, lembra que eu falei para vocês? No interior do líquido, tá? E o ponto de ebulição nada mais é do que a temperatura em que a ebulição acontece, tá certo? Então, durante todo esse processo aqui, a temperatura vai se manter constante. Enquanto eu tiver água passando para o estado gasoso aqui nesse caso, a temperatura se mantém constante. Por quê? Porque apesar de eu estar aquecendo, toda a temperatura que está, todo o calor que está sendo colocado nesse sistema, ele está sendo usado para mudança de estado físico, do líquido para o gasoso. Ok? Então, né, para que ocorra
essa passagem, eu tenho que continuar fornecendo calor, aumentar a temperatura. Então, vamos voltar lá para o gelinho, ó. O gelo estava lá no sólido. Eu forneci calor, as moléculas começaram a se agitar e aí passou do estado sólido para o líquido. Foi a fusão. A temperatura em que essa passagem ocorreu, eu chamo de ponto de fusão. Agora, se eu continuar aquecendo essa água aqui, o que vai acontecer? Vai chegar no momento em que ela vai ferver, né? Vai liberar aquelas bolinhas, vai entrar em ebulição. E aí o grau de agitação das moléculas vai ser tão grande que elas vão se afastar muito. E aí eu vou formar o vapor de água. Então aí a temperatura em que isso vai acontecer, em que a água passa do líquido para o estado de vapor ou para o estado gasoso, tá? É o que eu vou chamar de ponto de ebulição, tá? Bom, gente, qualquer dúvida pode mandar lá pra gente que a gente responde, tá bom? Ou vocês podem também perguntar, né, quando forem aí no presencial, tá? Bom, a próxima propriedade física da matéria é a densidade. E a densidade, ela nada mais é, tá? Do que uma característica que vai relacionar a massa de um objeto. Lembra lá, o que é a massa? A massa é a quantidade de matéria que está formando aquele objeto ou aquele corpo, bom? Com o volume que aquele objeto, que aquele corpo ocupa no espaço. Então, a densidade nada mais é do que a razão entre a massa de um material e o volume que ele ocupa. Então, é a divisão de massa por volume, tá? Isso é densidade. E a densidade, ela é específica, né? Uma propriedade específica da matéria. Eu consigo identificar tipos diferentes de materiais se eu souber o valor da densidade daquele material, tá? Então, os materiais vão ter densidades diferentes, tá? Propriedade específica. E aí, ó, para cada substância, para cada tipo de matéria, eu vou ter um valor específico de densidade. Então, uma substância ela pode ser caracterizada pela densidade, tá bom? E qual é geralmente a unidade, né, que a gente usa para medir a densidade? É o grama por centímetro cúbico, tá? Então a gente costuma medir, olha lá, a massa em grama e o volume por centímetro cúbico, tá bom? Repara, né, como é uma formulazinha, se eu sei os valores de massa e de volume, é só eu colocar o valor da massa dividido pelo valor do volume e eu vou obter o valor da densidade. Então, é uma coisa que é relativamente simples, né, se a gente tem os valores de calcular, tá? E aqui nesse quadrinho tem alguns exemplos. Então, a densidade do álcool é 0,8, a densidade do azeite 0,8, do gelo 0,9, da água 1, do chumbo 7,9, do mercúrio 13,9, do ouro 19,3. Então, se eu pegar esse quadrinho como exemplo, tá? Eu vou ter aqui que o mais denso de todos aqui, quem é? É o ouro, né? 19,3. E o menos denso de todos é o álcool, tá? Ou o azeite. Não, é o chumbo, ó, na verdade. 7,9. É menos denso do que... Pouca diferença, mas é menos denso do que os outros. Não, gente, tô ficando doido. É o 0,8 mesmo. Álcool e azeite. Ai, ai. Professora tá ficando ruim das ideias, hein, gente? Pois é. Vamos lá, desculpa aí a vergonha. Propriedades físicas ainda, né? Densidade. A densidade, né, por ser diferente para os diferentes tipos de substância, ela vai influenciar na flutuação dos objetos. Então, quando eu misturo substâncias de densidades diferentes, pode ser que um objeto flutue, desculpa, ou pode ser que ele afunde em determinada substância, tá? Vai depender do quê? Vai depender da densidade dos dois. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a água, tá? E coloquei outros objetos nessa água. Então, se eu tenho um metal, por exemplo, como, sei lá, o chumbo, tá? Vamos ver lá a tabelinha, ó. O chumbo, a densidade dele é 7,9.
e a água é 1. O que vai acontecer? Né? O chumbo vai afundar na água. Agora, existem materiais que são menos densos do que a água, como, por exemplo, a cortiça, a madeira. Então, nesse caso, esses materiais que são menos densos, eles não vão afundar, eles vão flutuar na água, tá? Então, é por isso que a gente diz que a densidade, ela influencia na flutuação dos corpos. E aí, olha só, eu coloquei aqui um material que é menos denso, ele flutua sobre a água. Ou, melhor, sobre o mais denso. Então, se eu tenho água, que tem a densidade lá, vamos lembrar, de 1, e o óleo, o azeite, que tem a densidade de 0,8, o que vai acontecer? O azeite ou o óleo vai flutuar quando eu coloco ele misturado na água. Então, a água fica por baixo e o azeite fica por cima, tá bom? E aí a gente consegue criar coisas como isso aqui, ó, uma torre de líquidos, tá? Esses líquidos, eles não se misturam. Por quê? E eles ficam assim, ó, desse jeitinho aqui, porque eles têm densidades diferentes. Então, o mais denso sempre embaixo e o menos denso sempre em cima, tá bom? E aí, olha, tem aqui, né, uma torre como aquela, onde a pessoa jogou um parafuso. Desculpa, gente, que eu tô perdendo a voz. E aí, ó, o parafuso afundou, tá vendo? Por que o parafuso afundou? Por ele ser um metal, né? Nesse caso aqui, ele foi mais denso do que todos esses líquidos aqui, tá? E aí, ó, quando ela jogou esse outro objetozinho aqui, ele afunda só até uma região, né? Que é a região da densidade, a densidade dele. Então, ele só vai afundar até essa região, que é onde está a densidade dele, tá certo? Então, e você vê, ó, que os líquidos se misturam, mas em seguida, ó, eles voltam para o seu lugar. Cada um na sua faixa de densidade, tá certo? Muito legal, né? Bom, agora, se o material é mais denso, ele vai afundar no material menos denso. Então, significa, por exemplo, que se eu pegar o gelo e colocar ele num copo com álcool, uma bebida alcoólica, né? Vamos ver lá a densidade do álcool. Olha lá, o gelo tem densidade de 0,9 e o álcool tem densidade de 0,8. Então, o gelo é mais denso, significa que o gelo vai afundar. Vamos ver? Ó, então o gelo afundou. Tá certo? Fica lá no fundo do copo. Ah, professora, e se fosse água? Se fosse água, o gelo ia flutuar. Olha lá, tá? A diferença do gelo na água para o gelo no álcool, tá? Preste atenção, o que acontece? O gelo flutua quando colocado na água e afunda quando colocado em bebidas alcoólicas. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, os valores. Por que isso acontece? A densidade da água, ó, é 1 grama por centímetro cúbico, enquanto que a densidade do gelo, 0,92, é menor que a da água. Então, o gelo flutua na água, tá? Repare que é bem próxima o valor da densidade, mas já é suficiente para haver uma flutuação. Ó. E no caso do álcool, né? O gelo tem densidade de 0,92 e o álcool 0,79, aproximadamente 0,08, vamos dizer. Então, é menor, né, a densidade do álcool do que do gelo. Então, o gelo afunda no álcool, tá? Então, é isso que acontece. E aí, eu coloquei isso aqui, ó, para a gente observar, né, que o gelo, ele flutua, mas ele fica uma parte, ó, abaixo da água, tá vendo? Porque as diferenças de densidade, ela é muito pequena. Enquanto a água tem 1 grama por centímetro cúbico, né, o gelo vai ter 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, é muito próximo. E por que ocorre essa diferença de densidade da água para o gelo, se é tudo água? Professora, não é tudo água? Por que ocorre essa diferença da densidade na água e no gelo? É o seguinte, quando a gente tem água no seu estado líquido, tá? Como aqui, por exemplo, a gente tem as moléculas bem espalhadas. E aí, quando a gente congela essa água, o que acontece? Ela assume uma
estrutura, vamos dizer assim, uma organização rígida, como essa que está sendo mostrada aqui, ó, tá? O que que acontece? Essa organização rígida, ela vai fazer com que exista um maior espaço, ó, entre as moléculas de água. Tá vendo que aqui elas estão mais próximas e aqui elas estão mais espaçadas devido a essa organização, tá? Que ocorre quando congela, quando eu formo gelo. Esse espaço que tem aqui, ó, ele vai aumentar o volume da água. É por isso, por exemplo, gente, que quando a gente coloca a garrafinha no congelador, se você encher toda a garrafinha, o que acontece? Muitas vezes ela estoura, né? Por quê? Porque quando a água congela, a água aumenta de volume. Ó, eu continuo tendo a mesma massa de água, mas o meu volume é maior. Isso significa que eu vou diminuir o valor da densidade, tá certo? E quando eu diminuo o valor da densidade, esse gelinho aqui, ó, vai flutuar na água, tá? Como é um valor próximo, então, por exemplo, a densidade da água ela é em torno de 1 grama por centímetro cúbico, né? E do gelo 0,92, o que acontece? Aproximadamente 90% desse gelo fica submerso e 10% fica na superfície, tá? Então é isso que acontece aí nos icebergs, por exemplo, tá bom? Bom, e quando eu misturo, né? Quando eu tenho uma mistura de substância, sal na água, eu não tenho mais água pura, agora eu tenho água com sal. A água com sal ela é mais densa do que a água pura. Então, se aqui, por exemplo, esse é um experimentozinho bem legal que dá para fazer até em casa, ó. Se você tem água sem sal e coloca um ovo dentro, o ovo afunda, porque o ovo é mais denso. Agora, se você põe sal naquela água, mistura sal, você aumenta a densidade da água. E aí o ovinho, ó, flutua, tá? Isso é bem interessante da gente perceber, por exemplo, ocorre na natureza. Tá vendo essa pessoa aqui? Ela não está sentada no fundo, não, ela está flutuando aqui nesse mar, tá? Que local é esse? O Mar Morto. O Mar Morto, ele tem uma alta concentração de sal dissolvido nele. A densidade da água lá, água com sal, né, dessa mistura de água com sal, é de 1,35 gramas por centímetro cúbico. E é por isso, né, que qualquer pessoa flutua aí nesse local, nessa água. Se essa pessoa tivesse no rio comum, que não tem sal, ela ia afundar, a menos que ela soubesse nadar, tá? Então, isso se dá porque altera a densidade da água naquele local, quando ela está misturada com sal. Interessante, né, pessoal? Bom, e por último aí nós temos as propriedades químicas, tá? As propriedades químicas da matéria são aquelas propriedades que a matéria tem de se transformar. Lembra que eu falei? A gente não consegue criar e a gente não consegue destruir matéria, a gente consegue só transformar. É o princípio da indestrutibilidade, né? Propriedade geral que a gente viu na última aula. E essa transformação ela vai se dar por meio de fenômenos químicos, que nós vamos estudar aí mais adiante. E eu coloquei aqui 2 exemplos. Quando você queima a madeira, por exemplo, né? A madeira ela não desaparece, ela se transforma, tá? E aí se transforma no quê? Fumaça, cinza, tá bom? Mas se transformou. Do mesmo modo aqui, olha, você tem o ferro dessa corrente sendo transformado em outras substâncias aqui, o ferrugem, né, por exemplo. Então aqui eu tenho transformações químicas que estão acontecendo, fenômenos químicos. E essas propriedades de sofrer transformações químicas, de, né, transformar uma matéria em uma outra matéria, é o que a gente chama de propriedades químicas, tá? Nós vamos ver isso com mais detalhes numa das próximas aulas. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá no chat, pergunte, ou então pergunte lá no fórum de dúvida, ou ainda, tá? Pode perguntar no presencial que a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Até a próxima, tudo de bom para vocês e fiquem bem, estudem.